Sabadou. Aqui, toda história importa. Papo de A a Z. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um podcast Papo de A a Z e hoje vamos trazer um tema bem interessante e bom para discussão, que é a declaração do imposto de renda. E para conversar um pouquinho sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no Papo de A a Z o contador Felipe, que é contador-geral da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, consultor da Plena Consultoria e especialista em finanças e contabilidade pública. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Fique à vontade, uma boa noite. Boa noite, Newton. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui para falar em boa hora, né? Desse tema que já está na mente do pessoal. Felipe, para dar início a esse nosso bate-papo, tem diferença na declaração, do imposto de renda do servidor público para o CLT? Basicamente, a gente tem uma similaridade, a gente não tem uma diferença é, no geral entre essas duas declarações. As duas são rendas, tanto para o empresário, e são todas as situações. O que há de diferente é o formato onde você vai recolher aquelas informações. Alguns servidores públicos, a depender de onde ele presta seu serviço, ele tem uma dificuldade um pouco maior de conseguir seus informes. Às vezes você lida com o Estado, você lida com a União, às vezes com um órgão muito grande, você tem que recolher aquelas informações de forma com seu login naquele portal para você puxar. Numa empresa já é muito mais simples, porque você tem um contato direto com o RH, eles fazem a entrega de forma mais simplificada, mas no geral são similares. O que é de fato a declaração do imposto de renda? Pronto, basicamente essa declaração entra muito na cultura do receio, do medo, né, das pessoas, mas no geral ela é onde você informa as receitas e despesas que são dedutíveis ou não, e seu patrimônio do ano anterior. Então, esse ano de 2026, a gente está colocando as informações do ano anterior, para que daí, basicamente, é a hora que a conta para a Receita Federal tem que fechar com relação ao imposto sobre a renda. Ou seja, é ali que vai se analisar se ou você pagou mais do que devia, então você vai ser restituído, ou então você deixou de pagar mais, então você vai ter um IR a pagar. Felipe, a gente vê que todo ano é uma coisa corriqueira e já normal, essa declaração. Mas a gente vê as pessoas ainda com muitas dificuldades. O que se atribui a essas dificuldades que as pessoas ainda têm em declarar o imposto de renda? É muito bem da cultura, né? É um receio cultural, aquele medo. Também tem uma dificuldade porque o Brasil tem muita informalidade, então você torna tudo muito mais obscuro e a situação fica mais complexa. Mas, no geral, não pode-se dizer que não há muito o que temer com sobre a declaração do imposto de renda. Porém, é, tem várias ressalvas, tem alguns cuidados, depende muito da pessoa, né? Da renda daquela pessoa. E existe, assim, muita de mudança de um ano para o outro, Felipe. Talvez isso seja a grande questão da dificuldade. Eu vou dizer que, assim, nos últimos anos, o imposto de renda, ele veio sofrendo, a declaração veio sofrendo mais mudanças tecnológicas do que de legislação em si. Porém, esse ano, principalmente esse ano, eu acho que pode-se dizer, dos últimos 10 anos, a última década tá sendo o ano que
essas mudanças são mais claras e vultuosas, e também está causando muita dificuldade, porque é o primeiro ano em que se morre uma declaração que tecnicamente era muito conhecida na área, que é a DIF, que é basicamente a contrapartida do imposto de renda. E quando se morre a DIF, ela vem com outras declarações mais específicas das empresas mais tecnológicas, social, REINF, e tudo isso em um ano só culminou em muita dor de cabeça, muita informação divergente, às vezes por parte das empresas, das instituições, outras vezes por dificuldade tecnológica da própria Receita. Então, é um ano que, embora muito pouco se mudou do que se tem de legislação, mas de tecnologia deu uma bagunçada, tentando mirar num futuro, né? Num futuro mais simples, mas esse ano deu uma bagunçada. Você trouxe a questão das mudanças. A Receita tenta melhorar ou dificultar essa declaração? É uma faca de dois gumes, né? A ideia da Receita, isso aí já está sendo anunciado até pelos seus líderes recentemente, é você basicamente extinguir a declaração de imposto de renda, você não ter mais declaração, basicamente ser tudo a nível de tecnologia, e você já ter ali só sua declaração pronta, você só vai aceitar ou não aquelas informações, porque a Receita quer casar com que todas as informações sejam via sistema, e isso, por exemplo, as empresas onde você compra, onde você toma seus serviços, que são dedutíveis, tudo informatizado para já vir pronto para você. Ela já faz isso hoje pela pré-preenchida, ela já faz uma questão de um auxílio, hoje um auxílio, mas a ideia é acabar. E quando isso acaba, você tem dois pontos. Você tem realmente uma facilidade no operar. Outro é que isso tudo, todas essas mudanças tecnológicas miram num combate à informalidade. Entende? E isso aí é uma faca de dois gumes nesse sentido. Quem não tem seu imposto de renda ali todo certinho, acaba possivelmente no futuro vai começar a sofrer bastante. E quando chega essa época de declaração, sempre surge a dúvida as pessoas sempre perguntam: eu sou obrigado, eu não sou? Quem de fato é obrigado a declarar o imposto de renda? Isso aí é um caos, porque ela sempre muda, né? Eu mesmo já estou até com minha colinha aqui para ser mais preciso no valor. Por exemplo, esse ano, 2026, você vai declarar sobre 2025, e o valor que você é obrigado quando você tem rendimentos tributáveis acima de 35.584. Esse valor vai aumentando de pouco a pouco e vai se oscilando. Aí existem várias outras regras, por exemplo, se você tiver rendimentos, mesmo que isentos, acima de 200 mil, se tiver ganho de capital sobre a venda de bens, tem várias outras implicações mais específicas, até mesmo a atividade rural. Se você tiver uma receita de atividade rural acima de 169 mil, você também é obrigado. Tem diversas nuances, mas o básico é uma renda maior que 35 mil, basicamente essa é uma das principais. E tem uma que pega muito o pessoal mais jovem, que é sobre Bolsa de Valores. Lá na legislação, ele diz que você só é obrigado se tiver uma compra acima de 40 mil, você tem a questão das vendas também, porém, tem um item na legislação que coloca, se você fazer o que chama de day trade, que é uma operação simples, que você vai lá, compra uma ação, vende no mesmo dia, se tiver o lucro de R$ 1, pronto, você já está a, a declarar imposto de renda. Isso aqui pega muito o pessoal mais jovem, que costuma se aventurar um pouco mais, independente do valor. Ele operou ali na bolsa, brincou ali, tentou aprender, já é obrigado. Dessas nuances, essa específica que
pega mais o pessoal desatento. É bem interessante essa parte que às vezes as pessoas vão lá e pensa que não vai entrar na declaração. Hoje em dia é muito simples, ele entra lá no Nubank, compra uma açãozinha e aí vê, subiu um pouquinho, vendeu, pronto. Já precisa, obrigado, acabou. E Felipe, e mais surpresas que o contribuinte costuma encontrar na hora da declaração? Tem muita surpresa? Ó, na nossa vivência a gente tem uma que é a mais dolorosa, na verdade, que é quando um profissional, acontece muito com profissionais da área de saúde, alguns professores, de você prestar serviços em mais de uma instituição. Você tem, eu faço 20 horas em determinadas instituição, na sala de aula, e outras 20 em outra. Ou eu faço um plantão, porque eu sou da área da saúde, em um lugar, em outro. No geral, quando você tem uma renda de vários CNPJs, né, de várias entidades, aquela renda é tributada só naquela entidade e morre ali. Mas no final do ano, na declaração de imposto de renda, tudo é somado. Ou seja, você está pagando ali imposto de renda, ou às vezes até isento, você está numa linha de isenção ali do imposto de renda, em um local, no outro também. Quando somos dois, você tem um valor a pagar, e isso é bem crítico, porque principalmente com o pessoal que comecei agora a trabalhar em duas instituições, eu sempre restituí imposto de renda. Quando eu comecei, no outro ano, de repente eu tenho que pagar 5, 7 mil de uma vez só. E é muito comum, porque mesmo sendo valores, às vezes até não tão altos mensalmente, mas quando se junta, dá esse problema. Esse é o maior terror que se tem no imposto de renda. E o mais difícil de explicar também. É verdade. E para aquelas pessoas que esquecem de declarar, o que pode acontecer com elas? Às vezes acontece, a gente tem muitos, né? São milhões de pessoas que têm que fazer, mas não fazem, por N motivos. Algumas pessoas até, a receita é até complicada nessa parte. Você tem uma pessoa que está aposentando, e aí ela tem que botar na justiça, e aí acaba ganhando aquele recebimento todo acumulado, é um valor um pouco mais alto, precisa do imposto de renda, ele não declara, e aí o tempo passa. Então, não só o esquecimento, mas também a pessoa não saber, o day trade que a gente tinha comentado, tem várias situações. Mas ela não declarando, o seu CPF fica irregular, e atualmente o principal problema disso é que seu Pix não funciona. Da noite para o dia, seu Pix não vai funcionar mais, e aí você trava, porque o seu CPF está irregular. E aí, até você saber, você vai no banco, questiona o banco fala que tá tudo ok com ele, você vai procurando, você tem essa dor de cabeça, que é um terror. Agora, quando você descobre que é o imposto de renda, você vai, faz o imposto de renda normal, você vai ter uma multa, normalmente, esse ano vai ser aproximadamente R$ 180, paga essa multa de R$ 180, e aí seu CPF fica regular no outro dia, tudo ok. Mas tem essa dor de cabeça. E o oposto, quem não precisa declarar e declara, tem algum prejuízo? Muita gente acaba declarando para ter um documento, né, com sua renda, comprovar aluguel, banco, essas situações. Tá livre, não tem problema nenhum, todo mundo pode declarar, independente da renda, mas tem até uma questão de que algumas pessoas, a pessoa, ela, no ano todo, ela tá abaixo da linha de isenção ali, 35 mil, certo? Só que em algum momento no mês, ela, por algum motivo, uma rescisão, alguma coisa aconteceu que ela teve um valor recebido alto, teve uma retenção de imposto de renda alta, e aí mesmo ela só tendo, vamos dizer que naquele ano R$ 10 mil, mas se ela declarar, ela tem direito àquele imposto de renda.
Então, é interessante o pessoal ficar de olho, mesmo assim, eu nunca declarei, mas quando receber o informe da empresa que trabalha, dá uma olhada, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa, literalmente, você pode estar entregando dinheiro para a Receita, e você pode ter uma oportunidade de restituir. Acontece muito das pessoas que não são obrigadas não fazer e acabar perdendo esse dinheiro. Felipe, e para aqueles que vão esperar esse nosso bate-papo, que vai acompanhar esse nosso bate-papo para tirar as dúvidas e iniciar a declaração, por onde começar? Por onde começa? A declaração de imposto de renda, ela é bem... Ela se atualizou bastante e hoje em dia ela está bem intuitiva. Você pode fazer pelo aplicativo, você pode fazer pelo computador, pelo sistema da declaração, você pode fazer dentro do ECAC, tem várias formas. E até mesmo por conta dessa questão da declaração pré-preenchida, que traz os dados, dá uma facilitada, embora todos esses dados que vêm têm que ser conferidos, como a gente começou a conversar no início, com essas atualizações desse ano, há muita divergência entre os dados. Existe muita divergência, por conta que são códigos muito sutis dentro do E-Social, então o seu informe às vezes não está batendo com a declaração preenchida, você tem que seguir seu informe, porque é ali onde está a verdade, porém você tem que conversar com a instituição, porque a instituição não pode deixar daquele jeito, porque senão você entra na malha fina, acaba atrasando sua restituição, e aí tem esse detalhezinho que o pessoal tem que ficar de olho. A declaração pré-preenchida é desse ano agora ou ela já vinha sendo utilizada? Ela já vinha sido utilizada, na verdade, pode-se dizer que ela era melhor nos outros anos, mais simples, porque ela puxava as informações direto da DIF, que dele era um facilitador, era muito mais assertiva. Esse ano ela está muito mais duvidosa, por conta que ficou muito mais complexo, mas é um apoio, vai evoluir muito, né? Carece de muita da questão tecnológica mesmo, da Receita e das entidades. Algumas simplificações vão acabar acontecendo, mas tem que ter cuidado, sempre comparar o que você recebeu do informe com o que está na pré-preenchida, você não pode deixar de lidar ali, mas aí tem um detalhezinho também importante sobre a pré-preenchida, porque o governo, ele paga antes quem faz pela pré-preenchida do que os demais. Então, mesmo que você faça alterações, você deve puxar as informações pela pré-preenchida para você ter o direito a receber seu imposto de renda mais rápido. Então, ela não pode ser ignorada. Bem lembrado essa parte aí, porque às vezes a pessoa pode ignorar essa pré-preenchida. E aí ela acontece é muito comum. O ano passado aconteceu demais. O pessoal me perguntou, que fez, né, sua própria declaração, por que minha restituição não saiu e a dele saiu? Não, você acaba perdendo 2, 3 meses ali só por isso. Importante, bem lembrado, Felipe. E quem vai fazer sua declaração pela primeira vez esse ano, quais documentos são indispensáveis para ter antes de começar? Perfeito. O principal é o informe de rendimento, né, da instituição onde ele trabalha, seja ela privada ou pública. Você precisa do informe de rendimento, o informe de rendimento dos bancos, esses têm algumas informações que são complementares, precisam estar ali, e seu patrimônio, basicamente os documentos do seu patrimônio, seus imóveis, veículos, todas essas questões. Me lembrou também um fato bem perigoso que o pessoal acaba, quando vai fazer sua própria declaração, acaba se empolgando e errando, é que colocar seus cônjuges como seus dependentes para poder ter uma restituição maior. Isso de fato acontece, porém tem que ficar muito atento se o seu cônjuge recebe algum tipo de benefício ou algum tipo de renda, porque essa tem que ser somada. Quando você coloca qualquer pessoa como dependente, você tem um benefício
de uma maior dedução ali na restituição, para restituição, mas as rendas se somam. Tem que estar ciente disso. Aconteceu muito no Covid, que teve o auxílio emergencial, o pessoal tinha o costume de fazer isso, seus cônjuges que não tinham renda ou por algum motivo estavam desempregados tiveram auxílio emergencial naquele momento, e aí foi a cruel dor, porque as pessoas tiveram que devolver todo o auxílio emergencial, porque a renda dos dois ultrapassou a necessidade, e foram muitas pessoas que tiveram que devolver o auxílio completo. Mas normalmente, quando se não tem um auxílio, você só vai cair na malha fina, ter que pagar mais imposto, e toda essa questão. E como organizar rendimentos e despesas corretamente? Basicamente, você tem que ter um olhar mais atento, principalmente nas despesas, pessoal. As pessoas não têm tanto o costume cultural de pedir nota fiscal dos seus exames, dos seus atendimentos médicos, isso é crucial. E às vezes, quando ela lembra do imposto de renda, que ela vai lá pedir, só que já estamos em 2026, pede de um exame de 2025. Se por um acaso a instituição não tirou a nota, não tem mais volta, não tem como. A empresa, mesmo tirando nota agora, você não vai conseguir essa dedução, não tem jeito. Então você tem que ter esse costume de pedir as notas de tudo relacionado à questão de saúde e educação também, educação básica. O pessoal tem alguma confusão que é bem comum, é confundir que toda e qualquer educação é passivo de dedução, mas não, é educação básica. Você está ali na educação dos seus filhos, se for particular, ou na sua educação de graduação. Até ali, seu curso de inglês, cursos diversos extracurriculares, eles não entram, cursinhos de pré-vestibular, não entram como dedutíveis, e a saúde é todos os serviços. O pessoal confunde pensando que o que ele gasta em farmácia vai estar na dedução, mas não é os gastos em produtos, mas sim os serviços em nome daquelas pessoas que podem ser dedutíveis. Então, cuidado maior nas despesas, na receita, um pouco mais simples, porque está concentrado, na sua instituição e nos bancos. Importante você trazer isso, porque às vezes a pessoa sai da consulta, vai na farmácia e aí acha que o valor ali vai ser restituído. Exato. Eu já recebi muito comprovante de compra de farmácia, mas não tem como, porque até pelo controle, né? Imagina aí como é que a Receita ia saber se aquele remédio é para você ou se não é, cruzar com a receita que foi feita pelo médico, não tem como. Então, é cravado só para as prestações de serviço. Onde as pessoas, Felipe, costumam mais errar durante o preenchimento da declaração? Onde elas costumam mais errar é nas despesas, porque o pessoal se empolga, coloca que não é possível ter, eles consideram que... não, tem gente que bota até que o combustível gasto tá ali porque ele foi pro médico ou porque teve uma consulta, então coloca-se muito, tenta-se colocar despesas que são além do normal por interpretação, não faz uma leitura correta do que é de fato dedutível, o que não é. E esse é o principal gargalo. O pessoal costuma botar a receita tudo tranquilo, mas na despesa é complicado. Uma outra questão, de fato, são as pessoas que estão em alguma linha de informalidade, acabam não preenchendo o que recebeu da forma correta, produtores rurais, revenda de gado, venda de imóveis, é tudo muito nebuloso. O pessoal acaba pecando nessas situações e aí acaba tendo surpresas lá na frente. Você já tocou na malha fina? Às vezes, quando a gente ouve falar fulano caiu na malha fina, a gente no popular já pensa, opa, tentou alguma coisa ali, tentou ludibriar ali a receita. Mas a gente sabe que não
que não é isso, né? Às vezes acontece um erro na declaração, no preenchimento. Quais são os erros mais comuns que levam o contribuinte a cair na malha fina? Exato. A famosa malha fina, ela basicamente, o pessoal confunde como se fosse uma auditoria, né? Mas é basicamente um confronto de dados, né? Um confronto de informações, onde acontece também, além do confronto, algumas solicitações de documento que são por amostragem, ou por algum tipo de perícia. A gente teve, relacionado a 2024, começou-se a ter mais ênfase sobre as pensões. Os pagamentos de pensões, você paga uma pensão, você tem aquela dedução daquela pensão, do seu alimentando, no imposto de renda dedutível. E aí a Receita, a partir de 2024, começou a exigir mais, e ela vem exigindo, que aquilo dali acompanhe, que você tem que mandar o processo, que foi julgado, a decisão do juiz sobre aquela pensão, tudo, e os comprovantes de pagamento daquela pensão. Então, tem essa questão operacional, que eles decidem por amostragem, não, vamos focar nisso aqui, porque a gente está encontrando algumas irregularidades, e tem o básico, que é o confronto de dados. Errou um número do CNPJ, errou um valorzinho ali no preenchimento, e aquilo dali acabou beneficiando ou prejudicando. Às vezes acontece quando você erra para pagar mais impostos, nem sempre é chamado na malha fina, mas quando você erra para restituir, aí com certeza você vai ser chamado. Essa malha, ela te dá uma oportunidade basicamente de ou você retificar, corrigir o erro, corrigiu ali, encerrou, tudo ok, bola para frente, ou então apresentar documentação. É sempre bom evitar, e esse ano muitos profissionais da contabilidade, muitos colegas, a gente já vem afirmando que esse ano vai ser um recorde de malha finas, porque como a gente disse no início, foi o ano que mais teve atualização tecnológica, mais confusão. Confronto de dados não vai ser tão bem feito, vai travar, e aí vai ter muita gente caindo na malha fina, o que vai frustrar muita gente, porque quando você cai na malha fina por uma questão documental, que você não consegue retificar, a Receita só deixa você entregar o documento em janeiro do ano seguinte. Ou seja, você vai ficar um ano todo sem receber aquela restituição, você vai entregar os documentos, eles vão analisar, então sua restituição vai atrasar 1 ano e meio, às vezes até 2, a depender da complexidade. Você vai receber aquele dinheiro corrigido, né? Ele vem corrigido com juros, mas você vai demorar para receber. Então tem que evitar ao máximo. Você, Felipe, já tocou aí sobre a questão das despesas médicas. Por que elas são muito questionadas? Isso, as despesas médicas, o governo tem um foco que ficou bem grande nos últimos. Acontecia, infelizmente, muita falsificação dentro dessas despesas e acaba prejudicando quem realmente tem as despesas, né? Esse nível de atenção precisou ser redobrado. E aí o que acontece? Hoje você só é aceito o que tem de nota fiscal, ou tem um recibo digital, né, que é praticamente uma nota fiscal feita pelo médico, feita pela quem está prestando assistência médica para você nessa área da saúde. Então, hoje não se lida mais com recibo. Até bem pouco tempo a gente conseguia comprovar por recibo assinado, tudo direitinho, carimbado. Hoje não. Hoje ou você tem o método digital certinho, pelo recibo eletrônico, ou você tem nota fiscal, e aí encerrou completamente a possibilidade de esse ano você identificar esqueci aquela despesa, esqueci de pedir a nota, esqueci, aí você acaba perdendo, você não tem como retroagir. A Receita, de fato, cruza todos os dados? Essa é parte de uma lenda urbana, parte é real. Os dados realmente estão melhorando dia após dia. A gente tem um cruzamento muito bem feito relacionado aos rendimentos, algumas situações.
A evolução tecnológica está vindo para isso. Esse ano deu uma embolada, é o ano mais complexo, mas fatalmente vai evoluir mais ainda. Mas não existe aquela questão da lenda do Pix, que o pessoal sempre foi conversando sobre análise e tal. Isso aí, embora é aquela coisa, as entidades, ela tem as informações, tem direito de ter essas informações, mas também, por outro lado, não tem uma capacidade de analisar aquelas informações de forma precisa. E outra questão, a gente tem uma legislação bem burocrática, mesmo que se entre aí IA e outras questões para facilitar esse cruzamento de cada Pix, de cada transação financeira, a legislação é complexa no sentido de que a Receita Federal, ela analisando que você tem uma entrada de recursos que é passível de questionamento, você tem direito de responder. Então, ela te afirma, fala que você tem aquela entrada de certa forma suspeita, você responde o que foi e ela analisa a sua resposta. Depois de analisar a sua resposta, ela aceita ou não, e aí ela vai ali lavrar um termo de ocorrência, alguma coisa assim, uma notificação a você. Você tem direito de defender essa notificação, ela julga a sua defesa, que mesmo ela acusando que você precisa pagar certo valor, você tem direito de impugnação, e esse jogo de vai e vem, e eu estou falando só no âmbito administrativo, que pode ainda ir para o judiciário, mas é custoso para a entidade, é muito custoso, é um custo operacional que não tem como substituir, um IA substituir a lavratura ali o auditor e tal, a análise. Então, a Receita está indo para outro caminho, embora ela não pode falar que não tem os cruzamentos, ela está indo para outro caminho. As entidades estão indo a gente tem a reforma tributária, que vai combinar também, vai afetar tudo, e tudo está sendo visto de que não existia a necessidade tão grande de fazer tantas análises, tantas auditorias e cruzamento. Eu não vai precisar fazer cruzamento do que você recebe. Por quê? Porque ela vai ter informação do aluguel que você está recebendo da sua casa. E muito em breve, nos próximos anos, ela vai ter isso e você não vai ter como correr. Ela vai ter informação que você pegou, você que é um prestador de serviço autônomo, você prestou o serviço para aquela empresa, porque aquela empresa vai pedir nota fiscal, porque ela quer um pedacinho do imposto. A cultura que a Receita quer empregar é essa, de você ter cada vez mais forçado a documentar, a ter nota fiscal, porque quem não tem nota fiscal vai sair do mercado, porque a nota fiscal vai ser brevemente um meio de cada empresa restituir parte do imposto também. Ou seja, quando você, pessoa física, vai lá no médico, você não pede a nota, quando você você que é pintor, pintar um muro de uma empresa, a empresa vai querer nota sua, porque ela também vai restituir. Então, a ideia da Receita Federal é essa, de fechar o cerco, e é o que a gente vai ver nos próximos anos. A gente tem dois tipos de declaração, a simplificada e a completa. Qual a diferença das duas? Isso. Particularmente, a gente tem a simplificada, ela atua como estimativa, ela estima mais ou menos uma média de recebimentos ali comuns, critérios dedutíveis, então você não faz uma dedução, você simplesmente preenche lá, ela já está lá firme, independente de você ter dependentes, você tem serviços ali a deduzir, você não deduz nada e recebe aquilo dali. Para muita gente, essa é a forma mais efetiva, principalmente para quem não tem muitos exames, não tem dependentes, escola, essas coisas, é mais vantajoso. Agora, para quem já tem dependentes, já tem um volume maior de gastos com saúde e educação, aí a completa é melhor, porque ela vai pegar sua receita, deduzir as suas despesas exatamente e te dar o valor específico para sua restituição ou pagamento. Então, a gente tem uma diferença aqui. A completa,
ela, como o nome já diz, ela puxa todas aquelas informações e é muito personalizada para você, e a simplificada, ela atua como uma média e vai favorecer ou não, aí você tem que analisar. O que for mais viável financeiramente, pode ir sem medo. Aí só tem só um Entendi. detalhe, que o pessoal às Hum. vezes se atrapalha, que se você escolher uma ou outra, depois de enviado e depois de passar o prazo, você não volta atrás. Acontece muito a pessoa, para ela era melhor a simplificada, ela dá uma forçada de barra ali na completa, coloca o que não deve como dedutível, não passa, e aí ela tem uma surpresa de que ela não pode voltar atrás. Nessa, assim, a pessoa, quando chega nessa dúvida, seria melhor contratar um especialista para ajudar? Com certeza, com certeza. A gente tem muitas pessoas têm declarações muito simples que ela pode estar ali mesmo fazendo, porém, as que são um pouco mais complexas, às vezes a pessoa até tem uma declaração simples, mas aquele ano foi um pouco mais complexo, teve uma atividade mais divergente, ela precisa achar um profissional contábil, e também muitas pessoas que não têm tanta afinidade com a tecnologia, porque você tem que ter uma afinidade, uma possibilidade ali, um costume de lidar com aquela coisa para estar fazendo. Então, nessas duas ocasiões, é essencial que você busque um profissional contábil. Você falou na restituição, é o que todo mundo quer ouvir e quer receber quando faz a declaração. Como funciona, Felipe, a restituição? A restituição, ela basicamente faz-se um cálculo e naquele cálculo, por algum motivo, descobre-se que você pagou a mais do que deveria. Porque o imposto de renda, ele pega um cálculo global do seu ano. Porém, às vezes por ocasião, você recebeu um rendimento alto em um mês único e aquilo ali subiu muito a média, você acabou pagando muito imposto de renda, muita coisa pode acontecer durante aquele ano que desnivela a coisa, fica a coisa mais travada. Então, o que acontece? Você tem o direito de restituir. Aí que está uma das principais questões de que você só restitui o que você paga. Muitas pessoas, por exemplo, tem lá ela fez durante o ano ali seus recebimentos e ela só teve retido dela R$ 200 de imposto de renda. Ela só pode restituir até aqueles 200. E aí o pessoal fala, mas eu fiz um exame, eu fiz um procedimento médico de R$ 10.000, mas não é só até ali. Você só restitui o que você pagou. Se você não pagou, a Receita não vai te dar aquele dinheiro. Então, é muito interessante ficar atento de que às vezes não adianta você fazer nenhuma dedução, ou a mais ou a menos, e colocar lá e tentar ter aquela dedução que não vai. E isso acontece muito de muitos erros no planejamento familiar, onde você tem um homem ou uma mulher com filhos e ali você tem que decidir onde você vai colocar os dependentes. Você pode colocar na do homem ou da mulher. Porém, se você perceber que aqui nenhuma você já restitui tudo que dá para restituir, você pode colocar na outra, você vai fazendo esse equilíbrio de familiar. Você tem essa opção. Você falou sobre o critério da restituição. As pessoas que fazem a declaração pré-preenchida recebem primeiro, mas tem outros critérios também? Tem outros critérios. A gente começa-se pela idade, você tem as pessoas acima de 80 anos, elas vão ser os primeiros, depois os acima de 60 anos, e aí depois vem os professores, até vir com o pessoal que vai fazer pré-preenchida, e também tem uma novidade recente que é pelo Pix. Você colocar ali seu pagamento pelo Pix, você também sobe um pouquinho na casa. Agora, é uma informação que pouca gente sabe, mas as pessoas têm até 10 de maio agora para fazer e entrar nessa lista do primeiro lote da restituição.
Após 10 de maio, você automaticamente já vai para os outros lotes, independente da ordem que você fizer. Então, tem que fazer até 10 de maio, nos próximos 10 dias aí, senão você perde a chance de receber em primeiro lote. E esse pagamento, a Receita faz em conta, Felipe? Como é? Através de transferência, Pix? Isso, você tem a opção de fazer tanto pelo Pix direto, que ele pega o seu CPF, você não pode escolher o Pix que você quer cair, você não pode botar um e-mail, nada. É sempre o Pix do seu CPF e é uma dúvida que se tem, o pessoal fica muito receoso, falar, mas se eu passar para um contador, ele vai botar lá o Pix dele para ele receber ou alguma coisa, mas isso não é possível. É sempre vinculado ao CPF e você pode botar qualquer conta bancária também, mas ela vai fazer o confronto do CPF. Hoje em dia todos estão indo pelo Pix por ser mais simples e por dar a possibilidade de você ganhar mais rápido esse recurso. E para quem está aí meio que desinformado nessa situação, por exemplo, ouviu agora recentemente essa questão da isenção do imposto de renda até quem ganha 5.000, isso não vai impactar absolutamente nada nessa declaração, correto? Exatamente, o pessoal tem essa confusãozinha aí, muita gente afirma, não, mas eu tô isento por conta dos 5.000, mas não, essa aí é a partir de 2026 agora, então vai ser no ano que vem que você vai lidar com isso, agora tá tudo sobre os rendimentos que você teve lá em 2025. E sobre essa mudança, Felipe, qual a projeção para as próximas declarações? Porque a isenção é até 5.000, mas aí entra aquelas ganhos que você falou, que a pessoa precisa ficar atenta. Exato, exato. Então, você tem aquela isenção ali dos 5.000, porém, o global, ainda se você passou ali no global, em algum momento daqueles valores ali, você vai ter um recálculo sobre aquilo dali, não tem por onde fugir. Então, a isenção é só apenas quando você tem dos 5.000 para baixo. Tem que ficar atento sobre isso. Muito bem, Felipe. E esse avanço nessa. Porque teve algumas mudanças de redução, até 5.000 isento, e aí até 7.000 e Isso, pouco foi menos. Qual a isso. diferença na prática? Na prática, a gente tem basicamente a isenção, a primeira linha, que é mais simples. Depois você tem um pouco mais complexo, que é a redução. Houve ali uma redução até 7,5. E do 7,5 para cima, aí você vai ter um salto. Aí esse salto, porque você vai pegar as regras anteriores e aí você vai tá. Para quem já recebia desses valores, não vai sofrer nenhum dano, né? Vai achar normal, a coisa vai andar normal. Mas quem começar a receber, quem tinha os rendimentos abaixo dos 5, passou a ser isento e seguir e aí nos próximos meses ou alguma situação ocorrer de receber um aumento, vai ter uma surpresa que às vezes o aumento dado não vai ser literalmente. A gente pode receber, se a pessoa vai de 5 a 8, por exemplo, ela não teve um aumento de 3.000 reais efetivo no bolso dela, né? Ela vai ter essa surpresa de que a conta explode muito para cima. Antes, sem a isenção, ela ia devagarinho, né? Agora ou você não tem nada ou você vai ter que pagar muito. Tem esse problema. Para essas pessoas, para todo mundo que está ali dentro da linha, eu acho que é uma coisa que fica muito fora do radar do pessoal. Você tem algumas formas de tentar ter uma restituição maior, uma dedução maior, que hoje o que se tem de mais benéfico é o investimento na previdência privada, especificamente a PGBL, em que você consegue ali ter uma dedução de 12% em cima dos seus rendimentos. É uma das coisas mais que causam mais impacto dentro do imposto de renda para quem recebe ali acima do 7,5. É um impacto que tem que ser bem estudado, porque a pessoa faz uma previdência privada no PGBL, ela, como funciona? Você, basicamente, você tem um dinheiro guardado, você coloca lá como um investimento em PGBL, esse investimento, ele
se você quiser retirá-lo amanhã, você paga 35% de imposto de renda. Aí você, ué, que conta é essa? Como é que... Mas é assim, você paga 35% nele todo, não é nem sobre o rendimento, é nele todo. Se botou 10 mil, você vai pagar ali 3.500, se você tirar. Porém, a cada 2 anos ele diminui um pouco. 35 em um ano, vai 30 daqui 2 anos, tá? 25 até chegar a 10% em 10 anos. Então, daqui 10 anos você só tem uma dedução de 10% de imposto de renda. Isso é interessante para o pessoal que investe, guarda um dinheirinho ali, porque você deduz 12% inteiro da sua renda, ou seja, se você investiu 10 mil reais e aquilo ali vai entrar, você vai deixar de pagar 27,5% desses 10. Então, você troca 27,5% por 10. E o dinheiro vai vir agora. Você tem uma restituição agora para lá na frente. Esse é um item que pouca gente sabe, mas claro, tem que se ter um planejamento, porque se você precisar do dinheiro rápido, você vai acabar sendo prejudicado. Mas o pessoal que já tem um equilíbrio financeiro mais interessante pode fazer esse investimento. Daqui 10 anos ela pode tirar ou não, vai ter o rendimento, ela só vai ganhar. Meu amigo, espetacular esses esclarecimentos seus sobre imposto de renda. Tenho absoluta certeza que quem vai nos acompanhar e que ainda não declarou, vai tirar muitas dúvidas com o conhecimento que você trouxe, com os detalhes. Te agradeço essa participação sua. Eu sei que sua agenda é apertada e assim, né, a gente teve essa oportunidade de conversar, agradeço mesmo. E passo para você, Felipe, te agradecendo demais por essa participação e te fazendo uma pergunta para quem ainda está na dúvida e para quem vai fazer a declaração agora. Qual dica e conselho você daria? A primeira dica é tentar fazer antes do dia 10, se você tem uma possibilidade de restituição para você receber logo esse dinheiro. Mas também não precisa ter pressa, o pessoal acaba se tentando fazer tudo muito rápido. É uma faca de dois gumes, né? Tem gente que faz muito rápido, tem gente que deixa para a última hora. Tem que ficar no meio, porque se você deixar para a última hora, costumeiramente o último dia é dia 29, né? Porque a gente vai ter dia 29 ficar numa sexta. Então, se você deixar para o último dia, é muito comum o sistema travar e aí o sistema não receber sua declaração. Então, você acabar atrasando e tendo que pagar a multa. Então, se apresse, mas não precisa tanta pressa, a gente tem um mês aí pela frente, praticamente, então dá para fazer com calma, análise direitinho, e esse ano não acredite em tudo que vem na pré-preenchida, analise seu informe de rendimento, se tiver alguma diferença, converse com a instituição, com a empresa que você trabalha. Muitas empresas, eles acabam colocando, é comum, né, falando, não, tá tudo certo, isso aí você vai receber, claro, com o informe você recebe, mas vai cair na malha, vai dar um transtorno, é bom tá tudo casadinho, bem informado, e não é um bicho de sete cabeças, pode ir sem medo, que o leão é domesticável, dá pra se aguentar. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo pelo esclarecimento. Prazer ter você aqui. Portas está sempre aberta do nosso podcast. Com certeza, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E aí, qualquer coisa, a gente tá por aqui. Beleza. Quem quiser acompanhar o trabalho de Felipe, pode te seguir no Instagram, Felipe, né? Isso. O meu Instagram é bem simples, Felipe Rocha Santos. E é só seguir lá. Pronto, beleza. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Curta, compartilhe esse conteúdo. Para você, principalmente quem ainda não fez a declaração, assista até o final, compartilhe com quem precisa ouvir esses detalhes. E até o nosso próximo episódio. Fiquem na paz. Uma boa noite.